Somos uma grande equipe, que se preocupa em levar a você a informação da melhor forma. Sempre mostrando os dois lados, sempre compromissados com a imparcialidade, com a credibilidade e com a tecnologia. Nossos telejornais possuem uma linguagem totalmente moderna, abordando áreas como economia, política e prestação de serviços. E tudo isso é feito especialmente para você. Jornalismo na RPB, isso é qualidade, isso é informação, isso é sintonia. Jornal da RPB. Oferecimento: Bradesco. Acredite sempre e faça de 2015 o seu ano. Cerimônia presta homenagem aos policiais mortos nos ataques em Paris. Em Israel, milhares de pessoas participam de enterro de judeus assassinados no mercado na capital francesa. E novas imagens mostram a fuga de terroristas após ataque ao jornal Charlie Hebdo. Papa Francisco encontra líderes de várias regiões no Sri Lanka e é saudado por milhares de pessoas. Em 2014, são divulgados os resultados. E mais de 500 mil candidatos tiram nota 0 na redação. Melhoram as notas de linguagens e ciências, mas a média geral é menor comparado ao do ano passado. Temporal deixa quase 1 milhão de pessoas sem energia em São Paulo. E a conta de luz dos brasileiros pode aumentar até 2 vezes neste ano. E agora, no Jornal da RPB. Olá, boa noite. Boa noite. Em alerta máximo por conta da ameaça terrorista, a França fez homenagens hoje aos policiais mortos nos ataques da semana passada em Paris. Os detalhes você confere na reportagem de nosso correspondente que está na capital francesa. O momento de maior emoção aqui em Paris hoje foi durante a cerimônia em homenagem aos 3 policiais mortos nos ataques terroristas. As famílias receberam, em nome deles, a maior honraria de bravura da França. Um dos 3 policiais condecorados tentou conter os irmãos Kouachi no ataque ao jornal Charlie Hebdo e foi executado na calçada, numa cena que chocou o mundo. Os 4 judeus que morreram no ataque ao mercado kosher em Paris foram homenageados em Israel, onde serão enterrados. E amanhã estará nas bancas a edição especial do Charlie Hebdo. Serão 3 milhões de exemplares, em 16 idiomas, inclusive o português. A tiragem normal era de 60 mil cópias. O cartunista que assina o desenho explicou que o objetivo era se aproximar ao máximo do noticiário dos últimos dias. A segurança em Paris está mais reforçada a cada dia, uma mobilização sem precedentes para evitar a repetição dos erros que permitiram os atentados da semana passada. Uma fonte da inteligência americana revelou ontem que Amédi Coulibaly, o homem que matou 4 reféns no mercado judeu, também estava numa lista de possíveis terroristas. Tanto ele quanto os irmãos Said e Sherif Kouachi chegaram a ser monitorados pelo serviço secreto francês. Mas há 6 meses eles saíram da lista de vigilância. A explicação oficial é que os 3 vinham levando uma vida comum e que a lista de suspeitos é grande demais. Durante o período em que foram vigiados, os terroristas usaram celulares descartáveis para combinar os ataques. Agora, a polícia está atrás da companheira de Amédi Coulibaly, que também é apontada como suspeita de participação no plano. Em Jerusalém, milhares de pessoas participaram do enterro das 4 vítimas dos terroristas que invadiram um mercado de produtos judaicos em Paris. Vamos conversar ao vivo com nossa correspondente no Oriente Médio, Silvana Costa. Silvana, como foi esta cerimônia? Foi uma cerimônia emocionante, acompanhada ao vivo por todas as TVs e rádios do país, que suspenderam as programações normais para transmitir o funeral oficial, né, em Jerusalém, o funeral e enterro dos 4 judeus mortos na filial da rede Hyper Cacher, né, em Porte de Vincennes. Aconteceu algumas horas depois dos 4 corpos chegarem a Israel em caixões. Segundo a tradição judaica, os 4 corpos então foram retirados dos caixões
caixões envoltos em panos litúrgicos judaicos chamados talit. O Kadish, a prece fúnebre tradicional, foi proferida por ninguém menos do que o Rabino Mor de Israel, Yitzhak Yosef. Parentes dos 4 mortos acenderam velas e falaram algumas palavras em lembrança de seus entes queridos. Estava presente toda a cúpula, a mais alta cúpula de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o Islã radical é inimigo de toda a humanidade, pediu para que todo mundo se una contra esse perigo incomum. Ele ainda disse que as portas de Israel estarão sempre abertas para todos os judeus que queiram emigrar, mas que eles têm direito de viver com segurança em outros países. O presidente de Israel, Reuven Rivlin, disse que os 4 mortos foram assassinados a sangue frio numa manhã de sexta-feira, véspera do Shabat, o sábado judaico, dia sagrado, só porque eram judeus. Segundo ele, é inaceitável que 70 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto nazista, os judeus tenham medo de andar nas ruas de um país como a França. Tivemos então as informações de Silvana Costa direto de Jerusalém. E foram divulgadas novas imagens que mostrarão como os irmãos fugiram logo depois do atentado ao jornal francês Charlie Hebdo, na semana passada. Eles saíram tranquilamente, gritaram e recarregaram as armas antes de entrar no carro. Depois de avançarem alguns metros, encontraram a polícia. Então saíram do carro e abriram fogo. Os policiais recuaram e os terroristas saíram em fuga. São Paulo sentiu nesta terça os efeitos de um temporal que derrubou árvores e deixou centenas de milhares de consumidores sem energia elétrica. Árvores caídas sobre casas e carros, bloqueando ruas e avenidas. Ao amanhecer, foi ficando claro que, mais de 12 horas depois do temporal, a cidade não estava nem perto de se recuperar. 74 árvores caíram com os ventos de ontem, que atingiram 85 km por hora. Durante o dia, as árvores foram sendo retiradas, mas permanecia confusão no trânsito por causa dos 137 semáforos apagados. E o maior problema para a população veio mesmo da falta de luz, que chegou a atingir 800 mil clientes da Eletropaulo. No começo da noite, 353 mil continuavam sem energia. E já estamos com a Beatriz para falar de previsão do tempo. Boa noite. Boa noite, Beatriz. Boa noite para vocês, e para você que nos assiste. Nesta quarta, o calor vai continuar em todas as regiões do Brasil. Uma nova frente fria vai avançar sobre a região sul, e vai conseguir aumentar a instabilidade, a quantidade de chuva, e diminuir a temperatura. Mas em Santa Catarina e no Paraná, o dia é ainda de muito calor e chuva apenas a partir da tarde. Em São Paulo, sul de Minas, grande parte do centro-oeste, região norte-oeste da região nordeste, o tempo segue com muito sol, calor intenso, e chuva de verão no fim do dia. Na faixa mais clara do mapa, não há previsão de chuva, e nas faixas mais escuras, pode chover a qualquer momento. Máxima de 36 graus em São Paulo, 32 em Porto Velho e em Campo Grande, e 39 graus no Rio. Veja agora a temperatura para a próxima quinta-feira. Em São Paulo, mínima de 22 graus e máxima de 35. Em João Pessoa, os termômetros chegam às 31. Em Cuiabá, a máxima é de 37 graus. E no Rio, vai fazer um calorão de até 40 graus. Alberto. Obrigado, Beatriz. E veja no próximo bloco os resultados do Enem 2014. Mais de 500 mil candidatos tiraram 0 na prova de redação. A gente volta já já. O Papa Francisco chegou hoje ao Sri Lanka. Ele vai ficar menos de 48 horas no país, na primeira escala de uma viagem Ásia, que inclui ainda as Filipinas. O Papa foi recebido com festa no aeroporto da capital, Colombo, pelo novo presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, e vários integrantes do governo. O país tem uma população de 20 milhões de habitantes, e os católicos são minoria, pouco mais de 6%. A maioria segue o budismo.
Sri Lanka. Logo na chegada, o pontífice pediu respeito entre as diferentes religiões para alcançar a reconciliação e a paz. O Sri Lanka viveu uma guerra civil que durou quase 30 anos e que só terminou em 2009. Já o presidente do país, há apenas 4 dias no cargo, pediu a bênção do Papa para a população e para o começo do mandato dele. Nas ruas da capital, Francisco foi recebido com entusiasmo por milhares de pessoas. A programação do Papa no Sri Lanka inclui um encontro com líderes de outras religiões e uma missa que deve reunir cerca de 400 mil pessoas. Durante a celebração, ele vai canonizar o beato José Vaz, um sacerdote de origem portuguesa. Foram divulgadas nesta terça pelo MEC as notas dos candidatos que fizeram o Enem em 2014. Para ter acesso às notas, o candidato precisa dos mesmos dados da inscrição do exame, o CPF e a senha, que é a mesma da época da inscrição. Com essa pontuação, o candidato pode conferir se dá para participar de algum programa do governo federal, como o SISU. O Sistema de Seleção Unificada oferece vagas em várias universidades públicas no Brasil, mas quem zerou a redação não poderá participar. As inscrições do SISU abrem na próxima segunda-feira, e para consultar a nota do Enem, basta acessar o site do INEP. Agora acompanhe aqui no telão alguns destaques do balanço deste exame. Em relação à redação, 529 mil candidatos tiraram 0 neste Enem, enquanto em 2013 foram 106 mil estudantes nessa mesma situação. 250 candidatos tiraram a nota máxima. No exame anterior tinha sido quase o dobro. Veja mais detalhes na reportagem. Só no começo da noite os candidatos conseguiram acessar as notas individuais do Enem. O atraso, segundo o Ministério da Educação, foi provocado por ataques de hackers à página do INEP, instituto responsável pelo exame. Na média geral, as notas aumentaram em ciências humanas, ciências da natureza e linguagens e caíram em matemática e redação. O ministro da Educação reconheceu que em todos os níveis de ensino há muito que melhorar, mas a pior situação é a do ensino médio. O diagnóstico frio que se faz do ensino público brasileiro é de que deixa muito a desejar. A gente tem muitos desafios, né? E do infantil, no fundamental e do médio, o maior desafio onde a gente tem as menores notas, a menor performance dos alunos é no ensino médio. Esse é, sem dúvida, o nosso maior desafio. O Jornal da RPB fica por aqui. Boa noite. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Aqui você encontra muita diversão e alegria com programas para todos os gostos, que mostrem a nossa cultura, a nossa diversidade. Trazemos para as crianças os melhores desenhos, programas educativos e com interação direta com o público. Buscamos oferecer o melhor do cinema, exibindo grandes séries e filmes que fazem sucesso em todo o mundo. Tudo isso é feito especialmente para você. Entretenimento na RPB, isso é qualidade, isso é diversão, isso é sintonia. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Tanuki Lagash.